Senhor Jesus. Pode se assentar, batendo palma e dando glórias ao nome do Senhor. Vai batendo palma e vai glorificando o nome do Senhor. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Não cesse de dar glórias ao nome do Senhor. O poder do Senhor é derramado sobre a nossa vida na medida que estamos glorificando o nome do Senhor. Jesus, uma certa feita, ele disse que o seu poder não havia sido derramado porque o seu nome ainda não tinha sido glorificado. Então eu entendo com isso que na maneira com que eu e você vamos glorificando, exaltando o nome do Senhor, vamos dando glória, dando aleluia, batendo palma, exaltando o nome do Senhor, eu entendo que o poder de Deus ele começa a ser derramado. E quando o poder de Deus ele é derramado no nosso meio, aleluia, a cura começa a acontecer, o milagre começa a acontecer, aleluia, Deus dá ordem aos seus anjos para visitar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Deus dá ordem aos seus anjos para jogar as barreiras, as dificuldades, os problemas por terra, mas nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Então, enquanto eu prego a palavra do Senhor, eu peço que você me ajude com o seu glória e o seu aleluia. Irmãos, nós lemos aqui um texto bastante conhecido que fala a respeito da mulher cananeia, uma mulher que não pertencia ao povo judeu, uma mulher que não fazia parte do povo de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vai sair do meio do povo de Israel e vai para a cidade de Sidom, vai passar por Tiro. Ali a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele chega a uma casa. Nós vamos ver no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, que vai nos dizer: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele sai, ele chega a essa cidade. Glórias! Mas ele entra em uma casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Quem sabe talvez ele precisava de um momento de descanso, quem sabe talvez ele precisava de um momento de tranquilidade, mas a Bíblia vai nos dizer que ele não pôde ficar ali escondido, ele não pôde ficar ali quietinho, porque no versículo 25 a Bíblia nos diz, aleluia, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouvia falar dele. Ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Ela ouviu dizer que Jesus estava por ali. Ela ouviu dizer que Jesus havia entrado naquela casa. Irmãos, quando Jesus ele chega no ambiente, o ambiente muda. Aleluia! Quando Jesus ele chega na casa, não adianta tentar esconder a presença de Jesus, porque não consegue. Aleluia! Não tem como esconder a presença de Jesus, porque quando ele chega, o milagre chega junto.
A casa que tem a presença de Jesus, quando as pessoas ouvem, olha, ali tem um crente de Deus e amor. Um crente que ora, um crente que busca, um crente que quando ora Jesus faz milagre acontecer. E quando as pessoas ouvem ali, mora um crente de Deus e amor, quando eles descobrem que tem alguém com problema, ou quando eles estão com algum problema, alguma situação que precisa da intervenção divina, a primeira coisa que eles fazem ali, tem um crente de Deus e amor, vão lá na casa dele para orar por mim. Por quê? Porque sabe que ali tem a presença de Deus. Sabe que ali tem alguém que busca. Sabe que ali tem alguém que ora. Sabe que ali tem alguém que tem comunhão. E Jesus havia chegado naquela casa. A Bíblia vai nos dizer que ele sai do meio do povo de Israel, aleluia, e vai lá, aleluia, para Tiro e Sidom, aleluia, para essa casa. E quando ele chega nessa casa, por mais que ele queria ficar quietinho, escondido ali, a Bíblia nos diz que ele não pode se esconder. Por quê? Porque essa mulher agora, ela ouve que Jesus está naquela casa. E o interessante é que quando ela ouve que Jesus está naquela casa, ela entende que é uma oportunidade dela receber a solução para o seu problema. Ela entende que era a pessoa certa, a única pessoa que poderia resolver o seu problema. E o que ela faz? Ela vai até Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando ela vai até Jesus, no livro de Mateus, onde nós lemos, aleluia, nós vamos ver que os discípulos, eles se incomodam, porque quando ela descobre que Jesus está naquela casa, ela começa a gritar: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia vai nos dizer que ela clama, e ela clama tanto ao ponto dos discípulos se incomodarem e pedirem para que Jesus, aleluia, a despedisse para que ela parasse de gritar. Aleluia! Mas nós vamos ver que aquela mulher, ela insiste. Ela continua buscando, ela continua clamando: Senhor, me socorre. E ela chega e se prostra diante da presença do Senhor e fala: Senhor, me socorre. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ei, eu não sei se você está entendendo, aleluia, mas, aleluia, as pessoas no dia que nós estamos vivendo, aleluia, nós vemos muitas pessoas procurando milagre, procurando resposta em lugares errados, em pessoas erradas. Mas nós vamos ver que essa mulher, quando ela descobre que Jesus chega naquela casa, a primeira coisa que ela faz é o quê? Eu vou ir até Jesus. Ela procura a pessoa certa no lugar certo. Eu não sei, aleluia, aonde você tem procurado a solução para o seu problema. Eu não sei aonde você tem buscado a solução para a sua casa. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você entrou pelas portas certas. Você chegou no lugar certo. Porque a palavra de Deus nos afirma dizendo que onde estiver dois ou três reunidos em nome do Senhor, aí está presente no meio deles. E Jesus já está na casa. Jesus já está na casa para resolver a sua situação. Aleluia! Glória a Deus! Tremendo, aleluia! Ela vai à fonte certa para pedir socorro para a sua filha. Ela vai à fonte certa, ela não perde a oportunidade. Ainda que os discípulos quisessem que ela se calasse, que o Senhor a despedisse logo para que ela parasse de incomodar com o seu clamor, aquela mulher continua clamando. Irmãos, eu vejo uma insistência tão grande na vida dessa mulher, que ela não desiste. Quem sabe ela ouviu alguém falando: nossa, mas essa mulher está incomodando, Senhor, despede ela. Ela não para de gritar. Mas ela continuava: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pela minha filha. E o clamor daquela mulher não parou. Eu quero te dizer que o seu clamor não pode parar. Ainda, aleluia, que tudo parece estar dizendo o contrário. Ainda que tudo parece estar dizendo que Jesus não está te ouvindo. Ainda que as circunstâncias
Talvez não recebemos a vitória que necessitamos na primeira volta da campanha. Talvez não seja no primeiro culto que receberemos a cura. Talvez não seja no primeiro culto que nós receberemos a transformação. Talvez não vai ser, aleluia, no primeiro culto. Mas, aleluia, nós precisamos insistir. Porque enquanto nós estamos insistindo, Deus, Ele está trabalhando. Enquanto nós estamos buscando, Ele pode até estar em silêncio, mas Ele está nos provando para ver até onde vai chegar a nossa fé. Porque naquele momento o Senhor, Ele começou a provar a fé daquela mulher. Ele vira para ela e fala: olha, mulher, aleluia, eu vim para o povo de Israel. Não é lícito tirar o alimento dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não posso tirar a palavra, eu não posso tirar o alimento que eu trouxe para o povo de Israel, para a nação escolhida, para a nação eleita, e dar para os gentios, e dar para os povos, aleluia, para outras nações. Eu vim para o povo judeu, eu vim para o povo de Israel. Eu não posso pegar o alimento deles, eu não posso pegar o milagre deles e dar para você que é gentia. Eu não posso pegar o que é deles e dar para você que não faz parte, aleluia, do povo judeu. Mas aquela mulher, naquela hora, ela se humilha. O Senhor provando a sua fé, ela se humilha diante do Senhor e fala: Senhor, aleluia, mas os cachorrinhos, eles também se alimentam da migalha que cai da mesa dos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela estava dizendo: Senhor, eu preciso do teu socorro. Eu sei que o Senhor veio para o povo judeu, mas eu preciso do seu milagre, porque só o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Ei, só o Senhor pode fazer um milagre na vida da minha filha. O homem não tem o poder de libertar ela, a mulher não tem o poder, aleluia, de libertar ela, mas o Senhor tem o poder, e é por isso que eu vim diante da tua presença. Jesus estava provando a fé daquela mulher, e a fé dela foi provada até no último. Aquela fé daquela mulher, ela foi provada até no último detalhe. Ei, quem sabe você ainda não recebeu a sua vitória, porque, aleluia, o Senhor ainda está provando a sua fé. Quem sabe você ainda não recebeu o seu milagre, porque o Senhor ainda está provando a sua fé. Quem sabe você ainda não recebeu a porta aberta, porque Deus ainda está provando a sua fé. Quem sabe Deus ainda não realizou um milagre dentro da tua casa, porque Ele ainda está provando a tua fé. Ele quer ver até onde você vai continuar. Ele quer ver até onde você vai continuar insistindo. Ele quer ver até onde você vai continuar fazendo campanha. Ele quer ver até onde você vai continuar orando. Ele quer ver até onde você vai continuar insistindo. Ele quer ver até onde você vai continuar clamando. Ele quer ver até onde você vai chegar. Porque se você chegar até o final, pode ter certeza que o diabo já perdeu a batalha. E a vitória é sua, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aquela mulher entende que o processo que ela estava passando não era um processo natural. Não era um processo de ordem natural. Porque ela chega para Jesus e diz: Senhor, a minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. Ela disse que o processo é espiritual. Ela entende que a vida da filha dela estava daquela forma por causa de espíritos que estavam agindo diante daquela situação. E quantas pessoas nós vemos hoje gastando dinheiro com médicos, gastando dinheiro com tratamentos? Quantas pessoas nós temos visto batendo em tantas portas, achando que estão tratando de áreas naturais, achando que estão tratando partes físicas, sendo que o processo que estão vivendo é um processo espiritual, é um processo que você não vai ter solução.
espirituais, só Jesus pode resolver. O advogado, o juiz não resolve. Só Jesus pode resolver. E a maioria das situações que nós vemos acontecendo, a maioria dos problemas que nós enfrentamos, 90% deles são espirituais. E precisam ser discernidos para que sejam tratados da maneira correta. Porque problemas espirituais só Jesus consegue resolver. Só Jesus pode resolver. Não se resolve de outra forma a não ser na presença de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite, aleluia, a você, aleluia, se prostrar diante da presença do Senhor e deixar Ele resolver este problema que está assolando a sua vida, este problema espiritual que está assolando a sua casa, a sua família, esse espírito maligno que está dominado áreas, que tem tirado as coisas do lugar, esse espírito maligno que tem tentado abater a fé, tirar o foco de muitas pessoas, nesta noite está caindo por terra, porque você veio na casa onde Aleluia! Ó glória! ela aproveita, ela discerne esse problema espiritual. Essa pessoa só vai ser liberta quando eu for para a presença de Jesus. Essa porta vai se abrir quando eu for para a presença de Jesus. Essa doença vai embora quando eu for para a presença de Jesus. Este problema será solucionado quando eu for diante da presença do Senhor Jesus. Ela entende e reconhece como uma oportunidade, porque ela não sabia qual seria a próxima oportunidade que ela teria de encontrar Jesus novamente por aqueles lugares. Jeová! Então, aproveita a oportunidade. Oh, maravilha de Você não Deus! pode perder a sua oportunidade nessa noite, de você contar para Jesus o que você necessita que Ele faça na tua vida. Você não pode perder a oportunidade nessa noite de receber a libertação de Jesus para a tua casa. Você não pode perder a oportunidade nessa noite de receber a cura para a sua enfermidade. Você não pode perder a sua oportunidade nessa noite. Aleluia! De sair daqui. Vamos se inscrevendo aí, amados irmãos. Pode se inscrever, deixa seu pedido de oração aí. Todo aquele que entra naquela casa, ele não sai da mesma forma que ele entrou. Oi, calabaçuri clama! Oh, glória! Além dela discernir Aleluia. que aquele processo era espiritual, Aleluia, Deus. ela reconhece que só Jesus tem o poder de resolver aquela situação. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, aquilo que o homem não pode fazer por nós, Jesus, Ele pode fazer. Jesus, Ele tem o poder de fazer. Quando nós falamos que não conseguimos abandonar o erro, quando nós falamos que não conseguimos abandonar o pecado, quando nós falamos, aleluia, que não conseguimos, aleluia, lutar como deveríamos lutar, quando nós falamos, aleluia, quando nós vemos que aquela pessoa da nossa família, ou aquela pessoa que nós temos orado e buscado tanto, quando nós vemos que aquela pessoa está se aprofundando Glória! mais, e os nossos conselhos, aleluia, as nossas orações parece que não estão surtindo efeito. É nessa hora que Jesus tem o poder de entrar para transformar e para realizar a grande obra. Oh, glória! Maravilha, meu Deus! Aleluia! Derrama o teu poder, meu Deus! Às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal.
não reconhecemos que só Ele tem o poder de resolver. Porque muitas das vezes tentamos fazer da nossa maneira. Na maioria das vezes tentamos fazer do nosso jeito. Na maioria das vezes tentamos fazer da forma que nós achamos Glória! melhor. Na maioria das vezes nós procuramos os nossos próprios recursos, em vez de reconhecermos que só Ele é o Messias, só Ele é o Senhor, só Ele tem o poder nos céus e na terra. Em vez de irmos diretamente na presença dEle, para que Ele faça segundo o teu querer e a tua vontade, antes nós procuramos fazer do nosso jeito. Mas essa mulher não, ela mostra para nós que antes de procurar discípulo, que antes de procurar vizinho, que antes de procurar qualquer outra pessoa, ela procura quem tem o poder de libertar. E anda na baia! A Bíblia vai nos dizer que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na medida com que nós vamos ouvindo a palavra do Senhor, a nossa fé é acrescentada. Então, na medida com que aquela mulher ouve que Jesus está naquela casa, a fé dela cresce, a fé dela aumenta, ela cria uma expectativa, uma coragem, uma determinação de que eu vou me levantar, vou ir até Jesus e vou receber a libertação para minha filha. Ela tem uma atitude. Maravilha! E Sou glória! toda ação gera uma reação. Aleluia. Quem age é você. Aleluia, Jesus. Mas quem reage é Deus. Oh, maravilha! Aleluia, Jesus. Na medida com que nós agimos, Deus reage ao nosso favor. Glória a Deus! O que está faltando hoje é a nossa determinação. Porque quando nós determinamos, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou fazer um propósito e Deus vai me abençoar. Ei, não tem diabo que fica de pé. Não tem demônio que para na reta daquele que é determinado em ser abençoado por Deus. Eu estou falando de pessoas que têm determinação de receber a bênção das mãos do Senhor. Não é pessoas que confiam no homem, que querem receber uma palavra de homem, que querem receber algo de obreiro, pastor, vizinho, amigo, não. Eu estou falando de pessoas determinadas a pagar o preço, a passar pelo processo na presença de Jesus e receber a determinação, a vitória das mãos. Oh, glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia! Glória! Oh, glória! Deus, aleluia. E uma coisa que nunca mudou, que nunca vai mudar, Aleluia. é o nosso meio de comunicação com o Senhor, a oração. Aleluia. Independente de você ser cristão aqui nessa noite ou não, a sua comunicação com Deus precisa ser por meio da oração. Aleluia. Porque nós vamos ver que aquela mulher ela vem atrás gritando: Senhor, socorre-me! Senhor, socorre-me, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E o que ela faz? Ela se prostra aos pés do Senhor e pede socorro ao Senhor. E muitas das vezes nós falamos: Deus conhece o meu coração, Ele sabe. Mas nós precisamos orar, nós precisamos falar. Ele sabe, mas Ele prova a nossa fé. Por isso nós precisamos pedir: Senhor, me socorre. Senhor, socorre a minha casa. Senhor, socorre
Senhor, buscamos a presença do Senhor, Aleluia. determinados de que vamos receber aquilo que nós estamos pedindo, a fé move as mãos de Deus a nosso favor. Glória a Deus. E Deus age. Eita, glória. Porque naquele momento Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que ela vai. E quando ela chega em casa, ela encontra a sua filha deitada Glória. sobre a cama, porque já Aleluia. está liberta daqueles demônios. Glória a Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que vão começar a ver o sobrenatural de Deus no seu. É verdade, é verdade. Porque você está aqui clamando e o diabo já está. Eita, Deus forte. É o Deus que nós servimos. Ô glória. Já tem demônios correndo lá na vida daquela pessoa, da sua família. Aleluia. Mas que estão aqui clamando. É isso aí, irmão Cris. Ô glória. Ele vive, meu Deus. Ele está vivo. E calabada suriclama labaia. Ori calabaia. Deus de poder e graça. Ori andalabalabalaba. Aleluia. A fé daquela mulher, ainda que ela não fazia parte do povo judeu, Glórias. ela alcançou o milagre do É Senhor forte, Jesus. Jesus. Independente da sua religião aqui nessa noite, independente do que você acredita aqui nessa noite, Jesus está fazendo milagre no Ô seu. glória. Jesus está fazendo milagre na sua casa. Porque É verdade. nós só Ô glória. certo. E se nós estamos aqui nessa noite, É o Deus porque nós vivo. cremos nele. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós temos fé. Aleluia. E nós temos a determinação que só Ô, Deus glória. tem o poder de mudar a situação que temos vivido. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós acreditamos Alabadalabasuriclama labaia. que mudar a situação É que fogo nossa de família Deus. tem vivido. E podemos ter a certeza Iandalabashuricalabadaraia. o inimigo já Eita, glória. o diabo já teve Ei, glória, ô glória, ô glória. o diabo já teve que E sair calabandri de comanaia. já teve que sair da vida do teu Ô filho. glória a Deus. Sair daquele teu vizinho. Aleluia. O diabo já teve que bater em retirada. Deus da glória. Queima ele, Jesus. Porque hoje Deus desceu com providência na vida de todos aqueles. Ô glória. Se você quer, você vai levantando a sua mão. Ei, maravilha. Vai exaltando e vai glorificando. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, maravilha. Ô glória. Oh, aleluia. Diz o Espírito Santo de Deus que não se engana. Aleluia, que a fé de alguém moveu o coração de Deus nessa noite. Eu vi na visão do Espírito Santo de Deus um coração. E eu vi este coração em vários pedaços. E eu pergunto a Deus, Senhor, que coração que é isso? Um coração todo despedaçado. E eu pergunto, Deus, o que é isso? E o Senhor falava comigo que, aleluia, devido à situação que você tem enfrentado, devido Deus às abençoe os irmãos. palavras que Vamos você encerrar tem nossa ouvido, live aqui em o nome seu de Jesus. coração está ferido, Deus o seu abençoe a coração todos. está despedaçado ao